Oi galera do canal, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje no último dia da Semana do Investidor. Nós chegamos finalmente a partir de uma aula após a outra no assunto que nós mais queríamos falar durante essa semana, que é sobre como começar a investir em ações. Se você aprendeu com a gente ao longo dessa semana, então já se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo e vamos à nossa última aula da Semana do Investidor, falando sobre como começar a investir no mercado de renda variável através das ações. Basicamente, o que são ações? As ações, elas são pedaços do capital social de uma empresa aberta na bolsa de valores. E o que isso significa, esse monte de palavras? Basicamente, imagine que uma empresa ela é um bolo gigantesco e que cada ação representa uma fatia desse bolo gigantesco, proporcionalmente. Quanto mais fatias do bolo você possui, mais ações você possui, maior o seu pedaço em relação ao total daquela empresa. Só que a pessoa pode perguntar, como uma empresa ela emite ações, como funciona esse mercado? E por que não todas as empresas possuem ações? Por que só algumas especificamente falando? Para que a empresa ela emita ações e você possa ser um investidor dessa empresa, ela precisa passar por um processo específico chamado de OPA, ou oferta pública de ações. A empresa, quando ela quer captar recursos, como nós já falamos aqui nesse curso, ela pode emitir uma debênture, que é uma forma de dívida que está atrelada à renda fixa. Só que quando a empresa ela quer captar recursos para investir nela mesma, para investir nos seus projetos, e ela quer dividir esse risco, uma das formas dela fazer isso não é só através das debêntures, mas também através da OPA, como eu falei, dessa oferta pública de ações. Ela vai até a bolsa de valores e ela coloca o seu capital, dilui o seu capital na empresa a partir de um preço específico e vai haver uma demanda por essas ações. E essa demanda por essas ações vão determinar o preço pelo qual essa empresa vai começar a ser negociada na bolsa de valores. E aí, a partir desse processo, essa empresa começa a dividir o risco e os lucros dela com quem quer que seja o acionista dessa empresa. Por exemplo, você tem sua conta num banco específico e você fala a partir de hoje, eu quero ser sócio de um banco. Você não precisa ir lá e abrir um banco. Uma das formas de você ser sócio de um banco é você investir nas ações desse banco que tem capital aberto na bolsa de valores. Ou seja, as ações são uma forma de divisão de risco e divisão de lucros de uma empresa, porque através das ações elas captaram recursos e agora elas remuneram os detentores daquelas ações a partir do momento que elas passam a ter lucro. Mas é importante também deixar claro que nem toda empresa repassa os seus lucros, porque muitas vezes boas empresas elas pegam esse lucro que elas captaram através das suas atividades e elas reinvestem na própria empresa. Existem, por exemplo, muita empresa americana boa que está no S&P 500, que são das maiores empresas do mundo, e elas estão retendo caixa para si, para que elas possam investir cada vez mais e mais em si mesmas. Então não são só empresas que estão dando lucros através dos dividendos que elas são boas empresas. Eu queria deixar isso claro. Aí você pode perguntar, que tipo de ações existem? Como é que funciona isso? Existem basicamente dois tipos principais de ações que você deve se ater no começo, que são as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações ordinárias, elas dão direito a voto em assembleia, e elas estão mais voltadas para aquele perfil de pessoa que quer participar ativamente do conselho da empresa. E você precisa ter uma participação societária relevante para que o seu voto seja relevante. Portanto, o investidor pessoa física que está iniciando nem sempre opta por esse tipo de ação. Já as ações preferenciais, como o nome já diz, elas dão uma preferência na distribuição de lucros e dividendos. Então, para o investidor iniciante, normalmente se indica começar através das ações preferenciais para que ele possa entender como funciona a renda variável e receber os seus lucros de maneira preferencial. E existe uma série de situações também atreladas, tanto a deveres associadas a uma e a outra, só que eu não vou me ater aqui nesse curso, mas depois nós podemos entrar nesses assuntos de maneira mais profunda. Então você já entendeu que as ações são pedaços de uma empresa. Quando você investe numa ação, você está se tornando sócio de uma empresa. E você pergunta agora, como na prática eu posso fazer isso? Por onde eu começo? O primeiro passo, depois de você ter criado essa reserva de emergência, como nós já falamos na primeira aula, e você ter o seu capital de segurança, é você abrir a conta em uma corretora de valores. Na corretora de valores, seja qual for
corretora que você fizer, você vai ter um teste chamado Suitability. E esse teste, ele vai determinar nada mais, nada menos do que o seu perfil de investidor. É só uma palavra bonita para perfil de investidor. E lá você vai ter os 3 perfis principais de investidor para que você possa entender como é a sua cabeça em relação aos investimentos. Existem os perfis que são conservadores, aquela pessoa que ela não gosta de risco, ela não quer correr riscos com o seu capital. Existe o perfil mais moderado, aquela pessoa que ela está disposta a correr determinados riscos e outros ela prefere não correr. E existe o perfil arrojado de investimentos, que é aquela pessoa que quer ter maiores rentabilidades e ela está preparada mentalmente para correr mais riscos em nome de obter maior rentabilidade com seu portfólio. Então, quando você entende esse processo, entende o seu perfil de investimentos, a partir desse momento você começa a olhar para as ações se o seu perfil de investimentos for de moderado a arrojado, já que as pessoas mais conservadoras, elas optam por ficar cada vez mais atreladas à renda fixa, porque elas não suportam ver essa oscilação, porque a renda variável, como eu já disse anteriormente, ela varia. Você vai ver oscilações e você vai ver volatilidade no mercado. E o mercado de ações, ele é um mercado que te remunera no longo prazo, só que entre um ponto e outro vai haver a volatilidade. Por isso que a filosofia de investimentos que eu mais defendo é a filosofia de longo prazo. Porque, por exemplo, nos últimos 50 anos, se você for analisar a rentabilidade média do Ibovespa por ano, você vai ver que ele está com uma rentabilidade maior do que 6%. Se você for olhar toda a volatilidade que houve, as crises que houveram, por exemplo, recentemente o tanto de circuit breakers que ocorreram, pessoas saindo correndo da renda variável, e quem segurou seu capital viu os patamares voltarem para a média. Ou seja, existe uma dinâmica ascendente nas ações, existe uma dinâmica crescente que está associada ao lucro das empresas. Ou seja, no longo prazo, as ações tendem a ir para onde vai o lucro das empresas. Um lucro crescente representa uma subida no patamar daquela ação. E também é provável que você esteja se perguntando, então se eu tenho perfil de risco, como eu sei qual ação escolher, como eu sei realmente qual botão apertar e o que fazer. Esse processo você vai aprendendo aos poucos, através da análise de ações. A análise de ações ela desenvolve parâmetros mais complexos. Só que eu quero citar aqui para vocês os 2 principais tipos de análise de ações que você vai encontrar por aí, que é o tipo de análise fundamentalista e o tipo de análise técnica. A análise fundamentalista, ela leva em consideração, como o nome diz, os fundamentos da empresa, os múltiplos dessa empresa. Ela vai avaliar, por exemplo, a geração de caixa, ela vai avaliar em que setor aquela empresa está, o grau de concorrência e todos esses fatores. E esse tipo de análise ele é um pouco mais complicada, ele requer um pouco mais de aprofundamento para que você entenda isso e posteriormente nós podemos estar fazendo isso por aqui. E a análise técnica, nela você vai encontrar os padrões que determinam o fluxo das ações. Por exemplo, você vai ter o price action que determina o fluxo de preços, você vai ter figuras gráficas que determinam muitas vezes o comportamento dessas ações e a primeira, fundamentalista, está associada mais aos investidores de longo prazo e a análise técnica está associada mais ao timing, está associada ao timing de entrada e ela é utilizada tanto por investidores de longo prazo para time, quanto para especuladores de curto prazo. Os especuladores são aqueles que ganham dinheiro no mercado de ações a partir da compra e venda de ações em prazos mais curtos. Para prazos curtos, você tem as definições básicas, que são o position trading, que é aquela pessoa que tem uma posição e ela mantém aquilo por alguns meses. Você tem aqueles que são swing traders, aqueles que mantêm posições de uma semana e eles procuram no máximo uma semana e procuram ganhar com essa variação. E você tem também as operações de curtíssimo prazo que são muito difundidas no mercado, como o day trading e o scalp, que são operações que ocorrem no mesmo dia, podendo ser até em minutos ou até em segundos. E o que eu falo aqui nesse curso e o que eu defendo é a filosofia de longo prazo, de você permanecer nas ações, de você pegar o seu portfólio, montar uma carteira diversificada e robusta para que você possa no longo prazo se beneficiar do crescimento das ações vencedoras do seu portfólio. Ou seja, as ações elas são um mecanismo de divisão de risco entre uma empresa que está captando dinheiro e alguém que quer ser sócio dessa empresa.
e você é remunerado a partir desse risco. Quanto maior for o seu risco, maior a possibilidade também de remuneração. Por exemplo, se você tem uma empresa que está passando para o que nós chamamos de turnaround, de uma mudança no seu quadro, você vai observar também que existe ali um prêmio de risco. E o que nós chamamos de prêmio de risco é a relação entre o risco e o retorno daquela ação. Empresas que estão passando por período de mudança, empresas que estão em processo de recuperação, você tem ali um prêmio de risco, mas nem sempre isso quer dizer que aquela é a melhor ação para você investir. Eu acredito na filosofia de você investir em boas empresas, em empresas robustas, empresas que nem sempre vão dar uma grande porrada no seu portfólio, mas que no longo prazo, através do reinvestimento dos dividendos dessas ações, você pode obter um crescimento dessa bola de neve dos juros compostos, como nós já falamos anteriormente. Ou seja, investir em ações tem seus riscos, mas no longo prazo o maior risco é não investir em ações. Portanto, você deve colocar na sua cabeça, a partir de hoje, que é necessário você entender cada vez mais sobre esse mercado. E uma das formas é você se inscrevendo aqui nesse canal e aprendendo continuamente com os conteúdos que nós iremos apresentar. As ações, elas são uma forma de você multiplicar o seu capital no longo prazo através da divisão de risco. E são uma forma que historicamente tem feito pessoas muito bem-sucedidas, muito ricas, mudando pessoas de patamar. Não existe uma mudança da noite para o dia. Não quer dizer, não estou aqui vendendo promessa que você vai comprar uma ação e aquilo vai se multiplicar 20, 30 vezes do dia para a noite. Não é assim que nós trabalhamos aqui nesse canal. Nós acreditamos nessa filosofia de longo prazo, de que você investindo em ações robustas, de empresas fortes, no longo prazo você vai ser beneficiado de acordo com o risco que você correu quando você estava dividindo esse risco comprando ações dessa empresa. Que o curso aqui tem agregado valor à sua vida e que você tem entendido ainda que de maneira bastante simples cada um dos tópicos que nós apresentamos aqui e que você possa cada vez mais estar aprendendo sobre o mercado de renda variável para que você possa se tornar um investidor inteligente e que você possa se expor da maneira correta, convexa e sobrevivendo ao longo prazo. O curso aqui é só o começo desse canal e eu queria deixar isso bastante claro, então fica aqui com a gente. Fica bem e até a próxima.